E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu vou começar agora o módulo 3, tá? O módulo 3 traz esse assunto, a importância da reprodução, beleza? No módulo, vocês vão reparar que ele traz um conteúdo voltado exclusivamente para a reprodução humana, tá? Mas eu queria fazer uma abordagem nessa aula, uma abordagem mais geral, pensando nos animais como um todo, tá? Por que isso? A gente vai ver que algumas coisas, alguns fatores são iguais, seja você humano, seja você um sapo, uma ave, um réptil, e assim vai, tá? Um anfíbio, assim vai, tá bom? A gente consegue perceber isso aqui logo no começo, ó. Ele fala assim, ó, você já estudou, eu acredito que foi no ano passado, no sétimo ano, os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a função biológica sua como espécie é essa. Mesmo que você seja humano, então você tem uma função biológica, tá? Embora nós, humanos, não obedeçamos todas as leis da natureza, né? Principalmente a seleção natural, a gente não obedece. Se fosse assim, eu seria um péssimo caçador, né? Eu não consigo ter uma visão boa, então eu passaria fome e poderia até morrer por conta disso. E também nós temos a opção de não ter filhos, né? Tem gente que opta por não ter filhos. Se você não tiver filhos, você não está cumprindo o seu papel biológico. Agora repare, toma cuidado, eu estou falando papel biológico, não estou falando papel social. Obviamente, socialmente a pessoa tem o direito de escolher se tem filhos ou não. Mas biologicamente, ela não está fazendo o papel dela. Por que eu estou falando isso? Ele está falando que tem você nasce, né? Então, nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a morte você não controla. Então, ano após ano, vão morrer indivíduos da espécie humana. Agora, se acontecer, por exemplo, de morrer mais pessoas do que nascem, então morre mais do que nascem, o que vai acontecer com a espécie humana ao longo do tempo? Vai entrar em extinção, vai ter cada vez menos indivíduos. Concorda comigo? Então, seria um instinto natural, um dever biológico nosso, manter pelo menos o mesmo número de indivíduos ao longo do tempo, ou, né, o que acontecia mais antigamente, ter mais nascimentos do que mortes, né? Então a população vai estar em crescimento, tá bom? Então por isso que eu estou falando desse papel biológico, tá? E nós, e qualquer outro ser vivo, tem esse papel biológico. Então, toda espécie quer se manter ao longo do tempo, né? Então, toda espécie tem esse papel biológico de reproduzir, que é justamente o que a gente vai falar aqui, tá bom? Mas ele fala assim, ó, mas afinal, o que é reprodução, né? Para que a espécie mantenha o ambiente ao longo dos anos, tá. E eu queria falar com você sobre os tipos de reprodução. Bom, na natureza, basicamente tem dois tipos de reprodução. Tem a assexuada e a sexuada. Qual é a diferença? Na assexuada, você não tem o encontro de gametas para que isso gere um novo indivíduo. Então, geralmente, um indivíduo adulto, né? Ele, por algum método, aí depende da espécie, depende de qual animal ele vai gerar um indivíduo jovem, tá? Essa é a assexuada, não depende do encontro de gametas, né? Já na sexuada depende diretamente. Então, para ter reprodução, tem que ter encontro de gametas, tá? E aí, isso tem uma implicação muito, muito grande, porque assim, ó, vamos pensar na espécie humana, tá? A espécie humana tem 46 cromossomos, tudo bem? Essa é a característica da espécie humana. Legal. Então, quando eu vou gerar um indivíduo, um descendente, uma criança, no caso, eu preciso que essa criança também tenha 46 cromossomos. E aí, eu tenho que gerar uma célula, então, essa célula que eu vou gerar, não pode ter 46 cromossomos, porque se tiver, vai ser a minha célula com 46, a célula da minha parceira com 46, e a soma vai dar 92, né? Então, meu filho ou minha filha vai ter 92 cromossomos. Isso não pode acontecer, tem que ter 46. Então, para eu conseguir ter um descendente, eu tenho que produzir uma célula que tenha a metade do que eu tenho, uma célula com 23.
Porque eu fazendo um gameta com 23, no caso espermatozoide, e a minha parceira um ovócito com 23, 23 mais 23, se eu não estiver errado, dá 46, né? E aí, então, para isso acontecer, tem que ter mecanismos diferentes. Então, assim, ó, quando eu tenho uma reprodução assexuada, vocês concordam comigo que as células do pai ou da mãe que estão gerando um indivíduo jovem, né? As células desse indivíduo adulto têm que ser exatamente iguais às células do filho? Então, para essas células serem exatamente iguais, eu tenho que fazer um processo chamado mitose, que é esse aqui, ó. Então, na mitose, eu não vou explicar ela como um todo, tá? Tem vários passos aqui, vocês vão aprender isso mais no ensino médio. Mas assim, ó, eu tenho uma célula, nesse caso aqui, com 2 cromossomos, e essa célula gera 2 células exatamente iguais, com 2 cromossomos cada, tá? No nosso caso, o que seria isso? É uma célula com 46 cromossomos gerando 2 células com 46 cromossomos. Só que assim, ó, então tem espécies que vão usar dessa estratégia para fazer uma reprodução assexuada. Nós não somos capazes de fazer isso. Mas mesmo assim, a gente usa a mitose para fazer reposição celular. O que é isso? A todo momento você está perdendo células na sua pele, por exemplo. Para você crescer, você tem, quando você é indivíduo jovem, você tem menos células do que você teria como um indivíduo adulto. Então você tem que multiplicar essas células e elas têm que ser iguais. Então você faz mitose, tá bom? No nosso caso, a gente faz meiose, né? Que é isso aqui, ó. Eu vou pegar uma célula minha com 46 cromossomos e essa célula vai gerar 4 gametas com a metade do número de cromossomos. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu tenho uma célula com 2 cromossomos e ela está gerando 4 células com um cromossomo cada, metade. É por isso que o nome chama meiose, meio, tá? No nosso caso, repetindo, né? A gente vai pegar uma célula com 46 cromossomos e vai gerar 4 células com 23 cromossomos cada, tá bom? E aí eu gerando essa célula com 23, a minha parceira vai fazer a mesma coisa e vai fundir na hora da fecundação. Tudo bem? Show? Então assim, ó, pular aquele slide. Então eu vou ter um espermatozoide com 23, um ovócito com 23 e depois de 9 meses você vê o resultado, não é isso? Como diz o compadre Washington. Então, vai ter a fecundação, vai gerar um indivíduo com 46. 23 vezes 23, 46. Beleza? Legal. E aí, pensa assim, ó. Eu tenho 23 cromossomos. A minha parceira 23 cromossomos. Então, eu vou ter o cromossomo 1, ela também vai ter o cromossomo 1. Digamos a posição 1. Eu vou ter o cromossomo 2, ela também vai ter o cromossomo 2. E assim vai, até 23. Legal. Quando fecunda, esses gametas que são iguais, um meu e o cromossomo 1 da minha parceira, vão se encontrar. E aí eu vou ter vários parezinhos. O par do gameta 1, o par do gameta 2, o par do gameta 3 e assim vai. Beleza? E é isso que eu estou mostrando nessa imagem para você. Essa imagem aqui, o nome dela é cariótipo, tá? É como se fosse uma fotografia dos meus cromossomos, do indivíduo com 46 cromossomos. Se você contar aqui, você vai contar 46 cromossomos. E o que acontece? O que é interessante aqui? Digamos, eu não estou falando que é um exemplo, tá? Que nesse cromossomo 1, ele está carregando consigo a informação para definir a cor dos olhos. A gente sabe que nos cromossomos tem a informação genética, não é isso? Então, digamos que nesse cromossomo 1 tem a cor dos olhos. No cromossomo 2, a cor dos cabelos. No cromossomo 3, sei lá, a altura, não sei, tá? E aí vamos pegar o exemplo 1. Então, vai vir um cromossomo 1 do pai, com aquela característica que o pai fez, né? Geralmente vai ser a característica dele, geralmente, tá? A característica dele, e da mãe com a característica dela. Quando fecundar o ovócito lá e gerar o zigoto, um indivíduo jovem, o encontro desses gametas vai definir qual é a característica do filho, tá? Ou da filha. Entendeu? Então, a gente vai ter vários encontros aqui e vai definir várias características. É por isso que, obviamente, né, o filho vai ter características ou do pai ou da mãe, ou a mistura dos dois, tá bom? Tranquilo isso? Então, beleza. Ó. Aqui eu já mostrei.
No caso dos mamíferos, quando tem a fecundação, essa fecundação e a gestação são internas, né? A gente vai ter uma fecundação interna. Então, no caso do mamífero, dos répteis e das aves, o macho tem um pênis que ele vai introduzir na fêmea, lá dentro ele vai liberar o gameta dele, o espermatozoide, e vai ter a fecundação lá dentro da fêmea, tá? Qual é a nossa diferença em relação às aves e os répteis? Já que todos nós temos no caso, a fecundação interna. Nas aves e nos répteis, depois que ocorre a fecundação, eles vão formar um ovo, né? E geralmente esses indivíduos, eles vão pegar esse ovo, vão expelir. Então, grande parte da formação do embrião ocorre fora do corpo da mãe. No caso dos mamíferos, não. Toda a formação do embrião ocorre no corpo da mãe, né? Até dar os 9 meses lá do compadre Washington e nascer. Legal? Entendeu a diferença? Então, a fecundação interna vai ser nos mamíferos, aves e répteis. A externa vai ser nos peixes e nos anfíbios. Então, como acontece isso? Vai ter um encontro do casal, né? Geralmente tem algum ritual de acasalamento lá para ter um encontro, para a fêmea escolher o melhor macho, tal, que ela acha que vai gerar descendentes fortes, né? Ou bem adaptados ao ambiente, né? E aí ela vai liberar os ovos no ambiente, o macho libera os espermatozoides no ambiente, na água ocorre o encontro e aí forma os ovos, né? Os ovos fecundados ali. E ali o desenvolvimento acontece na água, beleza? Então, fecundação externa. Entendeu a diferença? Fecundação interna e externa? Tranquilo isso, né? Bacana. E aí tem o último slide aqui sobre estratégias de reprodução, tá? O que é isso? Bom, as espécies têm duas estratégias que são bem conhecidas, tá? Nas duas ela vai gastar energia, mas assim, ou ela vai gastar energia produzindo muitos ovos e não vai gastar energia cuidando desses ovos, essa estratégia R, ou ela vai gastar muita energia cuidando dos descendentes e pouca energia produzindo os descendentes. Então, o que acontece? Ó, pegar o caso dos peixes aqui. Ele prefere produzir muitos ovos e não cuidar deles, deixar cada um se virando por conta própria. E qual é a ideia aqui? Por que isso é uma estratégia? Bom, a ideia, digamos assim, é eu vou produzir muitos para que alguns consigam sobreviver. Não todos vão sobreviver, obviamente, né? Vai ter predação ali, mas alguns conseguem. Então, para alguns conseguir, eu tenho que fazer muitos ovos. Já que eu não vou cuidar deles, eu vou fazer vários. Tá? Então, eles preferem investir muita energia produzindo vários ovos. No caso principalmente dos mamíferos, eu tenho uma estratégia contrária. Eu prefiro produzir poucos descendentes e cuidar deles até que eles consigam se virar sozinhos, consigam obter o próprio alimento, consigam achar um local para se abrigar e assim vai, né? Essa estratégia K. Qual a estratégia é melhor? As duas são boas. Se não fosse boas estratégias, não existiria, né? Então, se a estratégia do peixe aqui não fosse boa, ele não existiria, né? Que se não fosse boa, não ia dar certo por alguns anos e ia acabar morrendo todo mundo, né? Então, o que ele faz é uma estratégia boa, né? Então, cada espécie tem uma estratégia diferente. Legal? Então, essa abordagem que eu quis trazer para vocês, não ficar só focado na espécie humana, tá? E ficamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida, me manda no privado no WhatsApp que a gente conversa a respeito. Bacaninha? Valeu, gente. Até mais.